Olá, meu nome é Leandro Franco. No devocional de hoje nós vamos meditar na vida de Jó. Sim, vamos aprender algumas coisas com a vida de Jó. Quem nunca ouviu falar ou nunca falou já a alguém que você tenha paciência de Jó? Sim, paciência de Jó, mas será que realmente Jó foi paciente? Um homem que suportou tudo aquilo sem abrir a boca, questionando a Deus? E hoje nós vamos ver um pouquinho da vida de Jó. Pretendo estender mais 3 vídeos com a história de Jó, com o livro de Jó. Estou acabando de ler Jó, faltam só mais 2 capítulos. E é um livro que realmente é maravilhoso. E algo que eu amo na palavra de Deus é que ela não esconde os defeitos dos seus. Ou seja, a Bíblia não esconde quem o homem verdadeiramente é. E isso que torna tão bonita a Bíblia. E isso que mostra ainda mais como Cristo é mais belo ainda do que qualquer ser humano. Por ele ser homem, Deus, não tem defeito nele. Então, quando você olha para Jó, você olha para Paulo, você olha para José, você olha para Israel, você vê como Cristo é exaltado sobre esses homens. Porque você nunca vai ver nenhuma parte da Escritura apontar para um defeito de Cristo. Isso mostra a sua divindade. Isto mostra também a sua humanidade. Mas Jó, como um grande homem de Deus, também tem algumas coisas que nós podemos aprender com ele. Não algumas, mas muitas coisas. Mas uma coisa que você já vai aprender de cara é que Jó não foi paciente. Não, Jó não era um homem paciente. Eu não sei por que tiraram isso, não sei por que falaram isso, não sei de onde vem isso. Mas Jó não era um homem paciente. E pensando nisto, quem foi Jó? Jó provavelmente ele viveu bem próximo ali depois do dilúvio, pelos termos usados no livro de Jó, constantemente vai falar que Jó e seus amigos vão usar o termo sou pó, o sopro de Deus. São termos bem próximos daquilo que foi feito em Gênesis, quando Deus formou Adão do barro e também soprou o espírito ali em suas narinas, que é a própria alma de Adão. Então, constantemente você vai ver esses termos e ao longo do Velho Testamento você vai vendo que esses termos vão se perdendo. Mas aqui você vê contínuo esses usos, tanto de formado do barro, tanto que o homem é pó, o sopro da vida e tanto outros termos como este, mostrando uma proximidade muito grande com o período pós-dilúvio. Alguns estudiosos dizem que Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, certo? Antes de Gênesis, Êxodo e Apocalipse, isso é escrito. Nós sabemos que a história de Gênesis passa bem antes, que é o princípio de todas as coisas. Mas o livro escrito por Moisés foi depois de Jó, sendo Jó o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Então, nós temos muitas coisas a aprender com Jó. A primeira coisa não é paciência, já que eu falei para vocês que Jó não é um homem paciente, mas Jó era um homem justo. E aqui a gente tem que lembrar que justo não quer dizer homem sem pecado, mas justo, conforme a revelação ela vai tendo a sua progressão, a gente vai entender que justo é aquele que é justificado com Cristo. Romanos fala isso. Nos tornamos justificados, nos tornamos justos por causa da justiça de Cristo. Então, entender justo na Bíblia não é que a pessoa é sem pecado. Então, quando nós olhamos, e Deus diz isso de Jó, no capítulo 1, há uma reunião, Deus chama os seus filhos em sua presença, e Satanás, e a gente sabe que os filhos aqui de Deus é os anjos, Satanás ali vai junto, ele entra ali no meio, e aqui você já começa a ver algumas coisas que destrói o conceito entre guerra entre Deus e o diabo, no caso Satanás, o acusador. As pessoas muitas vezes têm uma cultura que não é bíblica,
O diabo, ele não está em guerra, agora eu vou dizer de uma maneira simples para vocês. O diabo não tem capacidade de guerrear contra Deus. O diabo só faz aquilo que faz aonde Deus permite que ele faça. A gente vai ver isso bem claro na história de Jó. O diabo, ele está controlado por Deus, assim como todas as coisas deste universo. Nada foge do controle de Deus, até mesmo o diabo. No livro de Lucas, vai dizer que os demônios, quando viram Jesus, eles tremeram. Tiago vai dizer que os demônios creem em Deus e tremem. Então, Deus está em outra categoria. Nenhuma criatura tem poder para guerrear de igual a igual para Deus. Não tem. Isso é impossível. A expressão de guerra que você vai encontrar na Bíblia, de nós como seres humanos contra Deus, ou do diabo contra Deus, imagine uma formiguinha, aquelas de açúcar, sabe, que fica na tua casa. O que você faz com uma formiga dessa, se ela tentar avançar contra você? Não tem efeito nenhum. Você pode destruir ela na mesma hora. Não estou dizendo que você ficar matando formiga, tá? Mas a ilustração é que nós não passamos nem mesmo de formiga perto do poder de Deus. Então nós vemos isso já, a desconstrução dessa cultura que existe dois deuses, um Deus mau, um Deus bom, guerreando um contra o outro, ao ponto que lá em Apocalipse vai ter uma guerra épica, um filme maravilhoso. Não, 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 não. Ali você vai ler em Apocalipse como somente o sopro vai acabar com toda a rebelião. Então, a guerra que nós temos, que o mundo enxerga, é somente uma invenção cultural. Tá? O diabo não tem poder sobre Deus. Deus manda, o diabo obedece. O diabo não pode tocar no Filho de Deus sem a permissão de Deus. Onde nós vemos isso? No capítulo 1, versículo 6, até ali no capítulo 2, certo? E ele vai dizer, né, que Jó chegou, que o diabo chegou de andar pela terra e dar uma passeada ali, e Deus exibe a sua glória por meio do seu servo Jó. Ele pergunta: viste meu servo Jó? Aí o diabo começa a argumentar que Jó só adorava a Deus por causa da riqueza dele, por causa da família dele, por causa da saúde dele. E Deus fala: não pode tocar nele. Reparem que Jó não tocou, o diabo não tocou em Jó, enquanto Deus assim não permitiu. A partir do momento que o diabo começa a tocar, né, primeiramente ele tira a riqueza de Jó, tira seus filhos, e mesmo assim Jó, aqui a gente já tem uma coisa muito bela, no capítulo 1, versículo 20. Assim que ele recebe a notícia da perda dos seus bens e a perca também dos seus filhos, uma frase maravilhosa sai da boca de Jó. Ele diz assim: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando eu partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21, capítulo 1. Olha que maravilhoso. Embora Jó não fosse paciente, como a gente vai ver durante todo o livro de Jó, aquele questionamento: por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso com a minha vida? No seu caso, pode ser porque eu perdi o emprego, porque um parente meu morreu por coronavírus, por que está acontecendo isso na minha vida? Jó, a primeira coisa que ele fez, antes de ficar com esse questionamento, ele sabe tanto que aquilo que vem, aquilo que ele tem, aquilo que ele ganhou, aquilo que ele conseguiu pelo seu trabalho, tudo que ele tem, filhos, bens, mulher, tudo foi o Senhor que deu. E ele reconhece que quem tirou não foi outro senão o próprio Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Jó entendia que todas as coisas estavam nas mãos de Deus. Tanto a vida quanto a morte, tanto a riqueza quanto a pobreza, todas as coisas estão na mão de Deus.
Logo, a felicidade de Jó não está nessas coisas. Ele está no Senhor. Nu eu vim, nu eu vou. Louvado seja o nome do Senhor em todas as coisas. Então aqui a primeira coisa que nós devemos aprender com Jó é que tanto na pobreza, tanto na riqueza, tanto na doença, como na saúde, tanto na felicidade quanto na tristeza, louvado seja o Senhor. Nós sabemos como em Romanos que Deus fala, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que o amam. Romanos 8 vai dizer que seja provação, seja tristeza, seja luta, todas as coisas ela tem um propósito de moldar o meu caráter, o seu caráter, para que eu e você nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Embora, como a gente sabe, a Bíblia tem uma revelação progressiva. Deus Ele não nos dá todas as coisas de uma vez. Ele vai revelando a sua palavra pouco a pouco. Então, de Gênesis a Apocalipse, a revelação de Deus é pouco a pouco, ao ponto de ser o ápice o Apocalipse, dizendo como vai ser o final de todas as coisas. Mas aqui Jó, embora ele não soubesse de todas as coisas que iriam acontecer, nós sabemos. Nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, seja qualquer coisa. Então, quando alguma coisa acontecer na sua vida, seja a perca do emprego, seja a promoção do emprego, seja a morte de um familiar, qualquer coisa, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Entender que a nossa vida não se resume aqui. Entender que a soberania de Deus está em todas as esferas. Então, diante dessas coisas, o que nós podemos dizer senão louvado seja o Senhor? Então, essa é a primeira lição que nós devemos aprender com Jó. Embora ele não seja paciente, Jó não pecou contra Deus nesse quesito. Ele sabia sempre da soberania de Deus. E é impressionante como que um ser, como que um homem, diante de uma situação tão triste, eu nunca experimentei a morte de um filho, e se Deus assim, na sua bondade, na sua misericórdia, que Ele não permita que eu sofra isso, eu não sei dizer a você se hoje eu falaria louvado seja o Senhor. Somente quando o Espírito Santo nos orienta e nos conduz a dizer louvado seja o Senhor. Então, seja qual for a ocasião que você está sofrendo, seja o que acontecer na sua vida, lembre sempre disso. Louvado seja o Senhor. Paulo vai dizer isso em Filipenses, se não me engano, né? Alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos em todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Então é maravilhoso como a palavra de Deus ela fala aqui em Jó, ela repete em Provérbios, repete no Novo Testamento, porque o autor da palavra de Deus é um só, é Deus. É o próprio Espírito Santo, escrevendo em letras aquilo que está em toda a eternidade, que é a grandeza, a soberania, a bondade de Deus para conosco. Então, mesmo na provação, encha o seu coração e a sua boca com o louvor do Senhor. Então é isso que eu queria falar com vocês. Pretendo falar 3, 4 vídeos ali sobre a vida de Jó, sobre o livro de Jó, o que nós podemos aprender com Jó. Então, compartilha, curte esse vídeo e comente aqui no comentário se você já leu, nos comentários se você já leu o livro de Jó, se você já aprendeu alguma coisa. E nos vemos nos próximos vídeos. Abraço, Deus abençoe.